Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rei. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a teogonia de Hesíodo e entender como é que funciona todo esse esquema do nascimento dos deuses até a geração de deuses do Olimpo. Quer conhecer essa história? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje eu vou conversar com vocês, então, sobre a teogonia de Hesíodo. Teogonia, né? Theos, Deus, gonia, o nascimento dos deuses. E Hesíodo é uma das obras, um dos autores mais significativos em termos de criar as bases dessa mentalidade grega, junto com Homero, né? Os dois juntos ali muito fortes, criando essa base da cultura grega, que depois vai entrar junto com o Império Romano, né? A Grécia vai se tornar parte do Império Romano, a gente vai ter uma mentalidade, uma visão greco-romana, que vai chegar até os dias de hoje. Porque a nossa civilização ocidental, a gente costuma dizer que tem uma base greco-romana, exatamente por causa da influência que toda essa visão tem na nossa civilização até hoje. Mesmo a gente já não tendo uma religião órfica, né, a religião de diversos deuses, como na Grécia Antiga, a gente costuma dizer que nós somos greco-romanos. E isso tem muito da participação justamente desse livro que a gente vai dar uma olhadinha, chamado Teogonia. Está escrito no século 8 antes de Cristo, então é muito chão, é muito tempo e continua muito significativo. Quando a gente vai falar da base grega, o que eu quero que vocês lembrem sempre, pessoal? Hesíodo e Homero, tá? Falou desses dois, e aí depois as tragédias, né? Hesíodo e Homero pegam essa parte do arcabouço dos deuses, e aí depois as tragédias. Ésquilo, Sófocles, essa galera aí. Então, quando a gente junta essas figuras, a gente vai ter essa base do conhecimento. E a teogonia, ela é fundamental porque ela vai falar justamente de onde nasce tudo e de como tudo se estrutura. E mais do que falar o nome dos deuses e as histórias aqui, primeiro, né, eu quero passar para você um arcabouço de como nasceram os deuses. Uma espécie de uma ideia geral que, à medida que você for lendo as histórias, você pode ir encaixando nesse arcabouço que eu vou passar para vocês aqui agora nesse vídeo, de forma, obviamente, sempre muito didática e muito sucinta, porque o estudo da obra, ele exige muita comparação, muita pesquisa, mas para a gente aqui que quer entender o geralzão, né, da mitologia grega, eu vou tentar passar uma forma de ver essa teogonia, digamos assim, de modo que você pegou qualquer história, você consegue dar uma encaixadinha ali de onde é que fica isso. Então, vamos começar, né, no caos, que é aonde Hesíodo fala que as coisas começam. Vou ler para vocês aqui, ó. Ele coloca assim: bem primeiro nasceu caos, depois também terra de amplo seio, de todos os seres irresvalável sempre, dos imortais que têm a cabeça no Olimpo nevado, e Tártaro, nevoento no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo entre os deuses imortais. Então, quem é que nasceu? Caos, a terra, Gaia, né? Tártaro e Eros. Então, são os 4 primeiros deuses que a gente tem aqui nessa teogonia. E é interessante porque agora ele vai fazer do caos, ainda vão vindo outros, né? Érbero, a noite, Nix, enfim. E depois de Gaia, que é a Terra, vão nascer outros deuses que vão gerar a linha que nos interessa mais nesse vídeo de hoje. Então, ele coloca assim, um pouquinho mais para frente, Hesíodo coloca assim: Terra primeiro pariu igual a si mesma o céu constelado, para cercá-la toda ao redor, e ser aos deuses venturosos sede irresvalável sempre.
Então vamos lá. Ele criou do caos, criou a Terra, e a Terra é aonde acontece tudo. Ela é, como é que ele fala aqui? De todos, sede irresvalável sempre. Então, a Terra é a sede de todos os seres. Tudo que vai acontecer aí, acontece na Terra. E a Terra depois faz de si mesmo o céu, que é Uranus, o céu estrelado. Então, esse céu constelado para cercá-la toda ao redor. Então, a gente tem uma Terra cercada de céu. E de onde vem esse céu? Da própria Terra. A Terra gera essa dualidade de céu e terra, Uranus e Gaia, tá? E os primeiros deuses aqui, olha só que legal, já nasce Eros. Só que esse Eros que ele fala aqui é o que a gente chama de Eros primordial, um amor primordial que sustenta todo o cosmos. Não é aquele cupido que a gente está acostumado a ver ali do lado de Afrodite, né, o tempo todo. Não é. Ele é um Deus mais misterioso, mais relacionado a esse início, e que a gente pode depois, muito dentro da filosofia, falar sobre essa força de união de todo o cosmos, que é justamente esse Eros primordial. Então, aqui, a gente já tem o que eu queria que vocês tivessem na cabeça como sendo a primeira geração divina, o primeiro casal divino. Campbell coloca muito para a gente a questão do hieros gamos, o casamento divino. Então, existem casais duplas, né, masculino e feminino, representando essas dualidades do cosmos, que a partir deles você tem diversas coisas acontecendo. Então, aqui já no início, ele começou com o primeiro casal, que é a Terra e o céu, Gaia e Uranus. Deste primeiro casal, vai sair o que a gente chama a primeira geração divina, que são quem? Bichinho, olha, filhos muito simpáticos, pessoas, nossa, gente boa demais, que são os titãs, os hecatônquiros, e eu sempre tenho esse nome aqui, e os cíclopes, isso, já ia esquecendo dos cíclopes. Então, o que você tem? De Uranus e Gaia, surgem seres monstruosos, enormes, assustadores. Os hecatônquiros são seres, cada um com 100 braços e 50 cabeças, que gritam desesperadamente. Imaginou aí? Eita ferro! Os titãs, forças, né, da natureza primordiais, meio destrutivas, violentas, os cíclopes, grandes ferreiros, que vão trabalhar com essa matéria inicial de Gaia, que ainda está totalmente virgem, né, não, sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de trabalho ainda. Então, os cíclopes conseguem pegar este ferro, né, do centro ali da Terra e dele gerar os raios de Zeus, por exemplo, né? Então, você tem seres grandes, seres meio desengonçados, seres violentos. E por quê, gente? Porque o início é meio assim, o início das coisas ele é assim, ele é meio violento, ele é meio desproporcional, as coisas são feitas de qualquer jeito, depois a gente vai melhorando, né? Melhor feito que perfeito, acho que é isso que Gaia pensou junto com Uranus, ó, vamos ter os filhos, e depois a gente vai resolvendo esse negócio. Só que o que acontece? Essa primeira geração divina, então, né? Qual é o casal? Gaia, Terra e Uranus, que é o céu, e todos esses seus filhos esquisitões aí. Isso é a primeira geração de deuses. Então, desses titãs vão vir dois, não vou entrar no detalhe agora, a gente, né, já vê em outro vídeo. Desses daí tem dois, que é justamente Cronos e Reia, que são titãs e que vão destronar o pai, né? Cronos vai castrar Uranus para que ele pare de gerar, né, formas, tal, e ele assume no lugar do pai. Então, quando Cronos assume com a sua esposa Reia, agora a gente tem quem? A segunda geração divina, é o segundo casal divino, olha só. Então, nessa segunda geração agora, eu começo a ter o nascimento dos deuses que a gente conhece mais, que a gente fala mais, que Homero vai falar bastante, que são os deuses olimpianos. Hestia, Hera, Poseidon, Hades, próprio Zeus, né? A gente começa a ter
esta segunda geração de deuses, ok? Acontecem milhões de coisas e Zeus agora então, né, ele vai se rebelar contra o pai, lembra Cronos se rebela contra Uranus e Zeus se rebela contra Cronos. E eles vão ter então o que a gente chama de titanomaquia, que é a guerra dos deuses, né, esses deuses do Olimpo com a galera ali anterior que são os titãs. Então acontecem milhões de coisas, são 10 anos de guerra, aonde Zeus vai ganhar e vai assumir o controle, junto com a sua esposa Hera. Então aqui a gente tem a terceira geração de deuses, que é a geração olimpiana. Dentro dessa terceira geração agora, a gente vai ter os deuses que vão viver no Olimpo, por isso deuses olimpianos, né? E a gente vai começar a ter essas histórias dos deuses, quem nasce de quem. A gente começa com alguns deuses vindos de Cronos e de Reia, e agora a gente vai ter outros deuses nascendo de Zeus e Hera e os outros deuses que já estão ali. Quando a gente fala que Zeus assume agora, né, esse governo, ele vai começar a tratar das coisas humanas, porque agora já tem ser humano, já tem a guerra de Troia para ficar dando pitaco, já tem os heróis, já tem um monte de coisa acontecendo. Antes não tinha. Quando você fala ali de céu e terra, de Uranus e Gaia, você ainda não tem o ser humano, você tem aqueles seres lá horrorosos e tal. Então, é outro tipo de trabalho, certo? Aí, quando vem os titãs, eles começam a organizar, as coisas já são mais bonitinhas, os deuses já não têm 100 cabeças e tal. E depois, quando entra Zeus, você tem agora essas forças organizadas lidando com o ser humano, a humanidade, o destino, as guerras e por aí vai. Então, a gente está falando, deu para pegar a estrutura, né, gente? Primeira geração divina, forças totalmente desconexas, tal, violentas. Segunda geração divina, as forças já estão mais organizadas, mas ainda não estão em relação aos homens, e na terceira, agora sim, a gente tem os olimpianos lidando com as questões humanas. Se você for pensar até na teoria do Big Bang, por exemplo, imagina um grande caos inicial, onde você tem forças explodindo, indo para tudo que é canto, não é uma bagunça? Forças violentas e tal, ainda não estão organizadas, não tem galáxia, não tem planeta, não tem nada. Pois é, esses daí são os hecatônqueros, os titãs, essas forças iniciais. Aí depois as coisas começam a estruturar, né? Começa a estruturar, vem uma galáxia aqui, um sozinho acolá, os negócios vão tomando, né, mais proporção, as leis vão se estabilizando. Segunda geração de deuses. Segunda geração de Deus já é mais harmonizada, né? Já são o início ali dos deuses. Você vai ter uma divisão, você vai ter Hades, você vai ter Poseidon, já tem um negócio mais organizado. E aí, depois, na terceira, continua lá o universo, né? Ele fez os seus planetas, as suas galáxias, tá? Agora tasca o ser humano aí para deixar a história interessante. Terceira geração, geração olimpiana, que vai lidar com assuntos humanos, né? Com as coisas que acontecem com a humanidade. Perfeito? Então, a teogonia de Hesíodo vai mostrar para a gente como isso acontece, e é claro, milhões de histórias paralelas e deuses paralelos aí, que não são essa linha específica que eu passei para vocês. Mas aí você tem esses adendos, como os filhos da noite, as próprias musas, você vai ter uma série de outros seres nascendo de outras formas. Mas essa estrutura, se você perceber ela, você já entende muito da mitologia. Você já entende muito de que época que a gente está conversando quando você pega uma das histórias, inclusive dos vídeos aqui do canal. Ok? Então, essa é a estrutura geral que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.